A verdade muda sua mente, muda a sua vida. Esse foi o tema que me foi proposto para trazer. Eu gostei que todo mundo aqui, durante esse mês da juventude, tem compartilhado algo diferente, mas dentro do mesmo tema, que é o nosso versículo de João 8:32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Um versículo conhecido por todos nós, certo? E o que eu fiquei pensando sobre isso, sabe, irmãos? Que verdade é essa tão poderosa que é capaz de mudar a nossa mente, a nossa cabeça e também a nossa vida? Para nós que somos cristãos, às vezes é muito óbvio, né? Parece ser muito óbvio essa resposta. É a palavra de Deus que muda, é ela que transforma. Mas e para aqueles que ainda não conhecem, será que é tão óbvio assim? Eu queria perguntar para vocês, irmãos, que verdade é essa que nos liberta? Vocês sabem, né? Respondam para si mesmos. Vocês acreditam que qualquer verdade possa nos libertar? Vocês acham que qualquer verdade liberta as nossas vidas? Pode parecer polêmico no começo, mas eu digo que sim. Eu falo que sim, qualquer verdade pode libertar. Por quê? Vamos olhar de um ponto. Imagine uma pessoa que ela vive uma mentira, ela está sendo enganada, seja por qualquer motivo, e então ela conhece a verdade, seja ela qual for. Ela vai ser liberta dessa situação que ela está. Eu até estava conversando com a Pamela, contando para ela, porque eu preguei para ela primeiro antes de estar aqui, para ver se fazia assim, algum sentido. E aí eu explicando para ela esse ponto de vista. Não sei quantos aqui já assistiram o filme O Show de Truman? Levanta a mão para eu ver. Aí, ó, um monte de gente já conhece. É a mesma história. Truman, já vou dar spoiler aqui porque o filme é antigo, gente, era para vocês saberem o final. Truman, ele cresceu vivendo uma mentira. Ele cresceu num programa de TV, num reality show. Desde criancinha, os amigos deles eram falsos, a casa dele era cheia de câmeras, a namorada que ele tinha era falsa, tudo era um programa de TV que passava na TV para a diversão das pessoas. E ele cresceu achando que isso era uma verdade. Até que um dia ele conseguiu descobrir a verdade. E então ele foi liberto e pôde viver a vida, né, como ela realmente é. E essa é a ideia que eu trago aqui, de que toda verdade liberta. Só que tem um problema. Existe uma verdade diferente, que ela tem um poder de não só nos libertar, para a gente entender o que está acontecendo realmente, mas sim transformar nossas vidas. Porque existem pessoas que, mesmo que a verdade esteja estampada na sua frente, é cabeça dura demais para se deixar mudar, não tem? Às vezes a gente é assim, às vezes eu sou assim meio cabeça dura. Pergunta para minha mãe, né, mãe? Às vezes eu sou meio cabeça dura, mas tem pessoas que não conseguem ainda aceitar a verdade. E aqui para vocês, a gente vai estar trabalhando um pouco isso, mas hoje em dia nós vemos um discurso há muito tempo, tem-se um discurso de que cada um tem a sua própria verdade. A gente escuta isso, de que às vezes a sua verdade é diferente da minha verdade. Só que isso é tão incoerente, não faz nem sentido, até porque não tem como a verdade ser duas coisas ao mesmo tempo. Ela é um fato. O fato é a verdade. O máximo que pode acontecer é você ter uma opinião diferente, que diverge da minha. A sua forma de ver o mundo é diferente da minha forma de ver o mundo. E cada pessoa, dependendo de onde cresceu, de onde nasceu, vai ter essa diferença. E aqui que eu quero trazer um conceito para vocês, para que a gente possa compreender um pouco mais esse tema, que é o conceito da cosmovisão. Pode parecer uma coisa meio esquisita, mas calma, não é nada psicodélico assim, né, alternativo. É um conceito que ele deriva da filosofia alemã, em que a palavra cosmos significa mundo, e visão é o ato de ver em si. Então, cosmovisão, meus irmãos, nada mais é do que a sua forma de enxergar o mundo. Se você enxerga o mundo de uma forma mais pessimista, em que para você tudo vai dar errado, o copo está sempre meio vazio, se você enxerga o mundo de uma forma com mais fé, mais amor, qual é a forma que você enxerga o mundo? A gente às vezes usa a referência do óculos, né? Com que óculos você tem enxergado o mundo? Mas nem sempre... esse aqui já foi o que eu já falei? Amém. E eu queria contar duas histórias
de como conhecer a verdade muda as nossas vidas. E a verdade que eu quero trazer para vocês não é simplesmente o contrário da mentira, que é uma coisa muito óbvia, que é um fato, mas é Cristo Jesus. Até porque em João 14,6, ele diz o seguinte: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, a verdade que nós trazemos estampada nas nossas camisetas, que liberta, é somente a Jesus. Então aqui eu vou trazer para vocês um momento em que Jesus fala sobre essa verdade, que é o que o Fred trouxe para a gente, né? No primeiro domingo do mês da juventude. A verdade tem um nome e é Jesus. Acompanhem comigo em João 8, 31 até o 47. Eu vou estar lendo na versão NAA, essa mesmo. Quem quiser acompanhar nas suas Bíblias físicas, quem quiser acompanhar no telão. Amém? Então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. Conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Eles responderam: nós somos descendência de Abraão e jamais somos escravos de ninguém. Como que você fala que seremos livres? Então, Jesus respondeu: em verdade e em verdade eu lhes digo, que todo o que comete pecado é escravo do pecado. E o escravo não fica sempre na casa, o filho sim, permanece para sempre. Se pois o filho os libertar, vocês serão verdadeiramente livres. Bem sei que vocês são descendência de Abraão, no entanto, estão querendo me matar, porque a minha palavra não está em vocês. Eu falo das coisas que vi junto ao meu pai, vocês porém fazem o que ouviram do pai de vocês. Abraão não faria essas obras. Mas agora vocês estão querendo me matar, e a mim que lhes falei a verdade, que ouvi de Deus, Abraão não fez isso. Vocês fazem as obras do pai de vocês. Eles responderam: nós não somos filhos ilegítimos, temos um pai, que é Deus. Então Jesus disse: se Deus fosse de fato o pai de vocês, certamente me amariam, porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Por que vocês não compreendem a minha linguagem? E por que vocês são incapazes de ouvir a minha palavra? Vocês são do diabo, que é o pai de vocês, e querem satisfazer os desejos dele. Ele foi assassino desde o princípio, jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. E quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, vocês não creem em mim? Quem de vocês me convence do pecado? Se diga a verdade, porque não creem em mim? Quem é de Deus, as palavras de Deus. Por isso vocês não me ouvem, porque não são de Deus. Irmãos, misericórdia, né? Aqueles homens, eles não compreendiam a verdade que Cristo estava trazendo, pois eles estavam apoiados nas suas próprias mentiras. Por isso que Jesus disse que eles eram filhos do diabo, porque eles acreditavam mais na mentira do que naquilo que Jesus estava dizendo a eles. E de certa forma, a gente vê aqui como que a mentira muitas vezes ela fecha os nossos ouvidos. A gente não quer ouvir, porque nos incomoda, não quer ouvir a verdade, porque a verdade acaba nos incomodando. E por isso que eu citei pessoas às vezes cabeça duras, porque é um exemplo. Às vezes você fala, às vezes nós não queremos escutar a verdade, porque ela acaba doendo. Nesse momento eu quero apresentar um segundo conceito para nós estudarmos essa questão, que é o conceito de metanoia. Mas é uma palavra esquisita. Minha mãe falou que era coisa de noiado, coisa assim, mas não. Tem nada a ver também. É outra palavra que do grego vem de meta, que é mudança, uma mudança além, e nous, que seria mente, pensamento. Ou seja, uma metanoia é quando uma pessoa tem uma total mudança de mente, de pensamento. Então, se você passa, por exemplo, depois daquela experiência que fulano passou, ele viveu uma verdadeira metanoia e decidiu mudar completamente de vida.
Isso que é assim que a gente aplica numa frase, é uma mudança de vida. E quantas vezes a gente viu isso acontecer? Eu já vi isso algumas vezes acontecer. Em algumas delas aqui na Bíblia. E às vezes a gente pensa, irmãos, que algumas pessoas não têm solução, não é? A gente olha e fala assim, nossa, essa pessoa foi longe demais na vida. Essa pessoa errou muito. Errou comigo, errou com outros. Essa pessoa pecou demais. Ou às vezes essa pessoa somos nós e a gente pensa, fomos longe demais, não tem mais volta. Não tem como eu ter uma metanoia. Ah, tem. Tem, eu vou contar 2 histórias, só para a gente simplificar, sobre essa mudança de vida. Vocês podem deixar aberto em Atos 8, por favor, que nós vamos estar lendo. Amém. Meus irmãos, havia um homem chamado Estevão. Acredito que muitos já conhecem a história de Estevão. E ele se tornou seguidor de Jesus. Logo após a morte de Cristo, ele se tornou seguidor de Jesus, conheceu o Evangelho e ele estava pregando a verdade. Ele conheceu a verdade, que era o próprio Cristo. E essa verdade mudou tanto a vida dele que ele estava pregando publicamente essa verdade e começou a debater com alguns fariseus. Certo, né, pastor? Eram os fariseus mesmo. Começou a debater com esses fariseus e ele falava a verdade, expunha a verdade, e isso estressou eles num tanto que eles rangiam os dentes de raiva contra Estevão. Esse homem, que provável ser um jovem como nós, estamos aqui lidando com o mês da juventude, tentando fazer o nosso melhor, estava pregando também a palavra, e ele chegou no momento que ele olhou para o céu e falou assim, eu estou vendo Jesus assentado ao lado de Deus, eu estou vendo Deus e ao lado dele Jesus. E isso estressou, isso foi a gota d'água para os fariseus, que o empurraram para fora da cidade, começaram a empurrar esse homem, que era um cristão, e ali decidiram, vamos apedrejá-lo. E então eles começaram a atacar pedras em Estevão, e enquanto Estevão morria aos poucos, eles tiraram sua roupa e jogaram aos pés de um outro jovem. E o que me toca é que enquanto Estevão morria, ele disse 2 coisas. Primeiro, que Deus o recebesse, ele cria que Jesus ia o receber, e outra, que ele não culpasse os seus assassinos por aquilo que estavam fazendo. Estevão teve a vida mudada pela verdade. Qualquer um de nós não desejaríamos o bem para os nossos próprios assassinos, não é mesmo? E esse jovem que estava ali do lado, aprovando a morte de Estevão, olhando torto para ele e aplaudindo, vamos dizer assim, era Saulo, o jovem Saulo. E ele olhava torto para Estevão, era bem a cara de Saulo mesmo fazer um negócio desse, concordando ali com aquele assassinato. Naquele mesmo dia em que Estevão morre, a igreja começa a ser perseguida em Jerusalém. Aqui em Atos, agora vamos ler Atos 8, do 1 ao 3. Naquele dia teve início uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e da Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão, fizeram grande lamentação por ele. E Saulo, porém, queria destruir a igreja, indo de casa em casa e arrastava homens e mulheres e os lançavam na prisão. Saulo considerava o cristianismo, meus irmãos, uma ameaça à fé judaica tradicional daquela época. Para ele, os cristãos tinham que ser presos, ele os agredia, entregava, ele puxava eles das suas casas e os entregavam para serem julgados, açoitados e etc. O que tivesse que fazer, e era apoiador das mortes. Às vezes a gente acha que ele mesmo matou, mas em minhas pesquisas e meus estudos, Paulo não matou ninguém, mas ele apoiava essas mortes, e isso por si só já era horrível o suficiente. E eu teria raiva de Saulo, confesso, se eu fosse da mesma época que ele. Na minha humanidade, eu estaria revoltado vendo meus irmãos sofrendo de tal forma. Só que certo dia, meus irmãos,
Saulo, ele iria para Damasco, que é uma cidade, outra cidade ali perto de Jerusalém, porque não estava suficiente, né, perseguir os cristãos de Jerusalém. Falou, vou perseguir em outra cidade também. Aí ele chegou no sumo sacerdote, pediu um alvará, né, meu bem, para poder ir lá, e eles concederam esse alvará, e ele foi para Damasco acompanhado. Só que nesse meio caminho, vou estar lendo aqui para vocês, Atos 9, do 3 ao 9. Enquanto seguia pelo caminho, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele perguntou: Senhor, quem é você? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem você persegue. E nesse momento Saulo teve seu primeiro contato com a verdade, que é Cristo Jesus. Mas levante-se, entre na cidade onde eles te dirão o que deve fazer. E os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouvindo a voz, porém eles não viam nada, não viam ninguém. Então Saulo se levantou do chão e, abrindo os olhos, nada podia ver. Saulo estava cego nesse momento. E guiado pela mão, levaram-no para Damasco, e ficou ali 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nem bebeu. E aí nesse momento, Paulo teve essa epifania, conheceu, viu Jesus e foi cegado. Deus falou com o profeta Ananias e disse: Ananias, você vai lá na casa de Judas e tem um cara lá chamado Saulo, ele é de Tarso, e você vai orar por ele para ele ser curado. Aí o profeta Ananias, assim como eu também, né, não simpatizou muito com Saulo, falou assim, tentou debater com Deus: Deus, por quê? Bem eu sei que esse homem veio para aqui para nos perseguir o nosso povo, né? Por que fazer isso com ele? Por que orar com ele? Ele nos lança na prisão, ele já tem permissão para fazer isso na nossa cidade. E Deus falou: vá, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel, pois eu mesmo vou mostrar a ele o quanto ele deve sofrer por meu nome. Deus já tinha, mesmo Saulo sendo esse tipo de pessoa, Deus já tinha um plano para a vida dele. E Ananias assim o fez. Saulo permaneceu alguns dias com o discípulo. Ananias orou, Saulo foi curado, e logo após isso, nas sinagogas, Saulo proclamava Jesus, afirmando que ele é o Filho de Deus. Todos os que ouviam Saulo estavam atônitos e diziam: não é esse o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus e veio para cá precisamente para prender e levá-los aos principais sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Você acredita que qualquer verdade mudaria um cara como esse? Mudaria Saulo? E faria ele se tornar Paulo, que nós conhecemos? Nesse momento, Saulo, ele começou a ser conhecido como Paulo e sofreu muito mais do que o que ele causou, porque a vida de Paulo não foi fácil e ele não desistiu para poder pregar o evangelho. Sofreu naufrágio, foi preso, passou por tudo mais um pouco, mas ele não desistiu. Olha que mudança. Olha o que Deus faz na vida da gente, né? Então, esse é um dos exemplos que eu achei mais forte da Bíblia. A transformação de um homem, inimigo da igreja, inimigo dos cristãos, em um dos maiores que levou o cristianismo adiante. Outro testemunho que eu quero dar para vocês, irmãos. Vamos pular muito no tempo. É de um outro irmão nosso. Alguém conhece aqui a história do cantor Rodolfo Abrantes? Levanta a mão para eu ver também. Alguns conhecem, outros não. Irmãos, o Rodolfo Abrantes, ele era um cantor, ele é um cantor ali ainda, mas ele fez muito sucesso nos anos 90, nos anos 2000, com a banda Raimundos. Cantava aquela música complicada e perfeitinha, acho que todo mundo conhece, né?
Pois é, essa é a música mais leve, assim, que eu já vi deles. Era um estilo de vida muito diferente. Rodolfo, ele cresceu numa família de médicos. Seus pais eram médicos, seus primos eram médicos. Olha que delícia, né? Todo mundo médico, só ele lá que não. E Rodolfo não queria seguir com isso. Ele queria ser diferente de todo mundo da família e não apenas seguir outra profissão. Ele não precisava ser médico só porque a família toda era médica, mas ele estava sendo rebelde, ele buscava rebeldia mesmo. E um dia ele viu na TV um cara tocando rock and roll em cima da carteira da escola e falou: é isso que eu quero para minha vida, tocar guitarra em cima da carteira da escola. Então ele foi atrás desse sonho e ele conseguiu formar uma banda com os amigos que estourou no Brasil. O cara ficou tão conhecido e ele começou a abrir show, participar de festivais. Ele abriu show pro Guns N' Roses, shows internacionais. E em um desses dias ele conheceu uma menina chamada Alexandra. E a Alexandra era uma menina toda certinha, perfeitinha, estava ali simpática, falando oi para todo mundo. E a Alexandra era muito boa em inglês, então ela foi ali para poder traduzir, né, fazer uma tradução para a galera internacional que estava no festival. E o Rodolfo ficou apaixonado por Alexandra. Então mas a única coisa que ele conseguiu com ela foi uma amizade, porque ela é uma menina muito simpática. E eles começaram a conversar, etc. Até que depois de um tempo, eles voltaram a se encontrar em um outro momento e ela já não era a mesma pessoa. A Alexandra tinha começado a usar drogas, a Alexandra mudou seu estilo. Para ele, ela continuava linda, mas ela mudou totalmente, radicalmente. E eles começaram a namorar e viver juntos. E vivendo a vida de rockstar, vivendo ali sem limites, né? Só que a vida dos dois começaram a ir só ladeira abaixo. E ele compartilha no testemunho dele, o Rodolfo, que devido às drogas, muita droga, o relacionamento dele não estava bom, problemas com álcool. Só ia piorando e ele começou a sentir uma dor tremenda assim no estômago. Rodolfo tinha dor todos os dias, e começou a crescer caroços embaixo do seu braço. A Alexandra com certeza também não estava bem. Porém, ela lembrou de uma coisa que ela conhecia desde a sua juventude: Jesus. Ela conhecia Jesus. E toda vez que a Alexandra tinha um problema na vida dela, ela corria para a igreja. Ia lá escutar no meio da juventude, ia escutar umas músicas legais, falar de Deus, levantar a mão, falar: eu aceito Jesus como Senhor da minha vida. E aí, ela acabava usando Jesus como Doril. Tomou Doril, a dor sumiu, como um remédio. Então isso assim, só para aliviar o coração dela. E quando ela se sentia bem, ela voltava para as práticas dela. Então ela percebeu que a vida dela estava complicada porque ela nunca tinha assumido um compromisso com Jesus. Então a Alexandra falou: vou atrás disso, e eu vou firmar um compromisso com Jesus. E ela começou a ligar para pastor, e começou a ligar para um, liga para outro. E ela encontrou um grupo de irmãs para orar com ela. E ela começou a pedir oração, a situação ver com seus irmãos. E um dia ela chegou para o Rodolfo, falou assim: Rodolfo, essas irmãs, esse grupo de oração vai vir aqui em casa para a gente orar segunda-feira. Ele falou: quê? Você está maluca? Não vai vir aqui em casa não, então eu vou arrumar uma coisa para eu fazer segunda-feira. E eu não quero estar aqui não, Ela falou: tudo bem, mas são 7 segunda-feiras. Então você vai ter que arrumar uma coisa para fazer toda segunda. Aí ele: tá bom. Só que teve certa segunda que ele esqueceu do que ia acontecer. E quando a campainha tocou, as irmãs já estavam lá. E ele conta que ele olhou para aquelas irmãs com seus coquinhos, uma senhorinha, e falou: meu Deus, mas essas são muito igual a minha avó. Essas irmãzinhas, tudo velhinho e tal, igual a minha avó. Com quem que a Alexandra está andando, meu Deus? E então, ela falou assim: ora com a gente, fica aqui com a gente, vamos participar desse momento de oração. Ele não tinha muito o que fazer, falou: tá bom.
e começaram a orar. E essas irmãs intercederam, e ele conta que elas corriam pela casa, e elas, sapateavam e tal. Eram mulheres fervorosas de oração, meus irmãos. Quando a gente fala irmã do coque, não é pejorativo, a gente tem muito respeito, porque são as irmãs que sustentam, muitas famílias, muitas casas com a oração. E elas estavam ali trabalhando, e aí no momento ele fala que uma irmã estava bem quietinha no canto, só olhando de cara feia para ele, enquanto outra veio correndo de um lado e apontou o dedo na cara dele e falou assim: você, irmão, já aceitou Jesus? Ele falou que parecia a polícia que estava enquadrando. Ele falou assim: já aceitei. Aí a mulher dele vira e fala assim: aceitou quando? Ele falou: falei assim só por falar. Aí ela falou assim: irmão, se você quiser, vamos aceitar Jesus hoje. Você aceita Ele como Senhor e Salvador da sua vida? Rodolfo foi na onda. Ele só aceitou. E então ela orou com ele, mas a oração foi feita, ela orou, entregou ele nas mãos de Deus, e ele aceitou. Logo após que essas irmãs foram embora, ele voltou a fumar o seu cigarro. Eles usavam droga, ele voltou a usar maconha, ele estava usando maconha ali depois que elas foram embora. Brigou com a esposa dele, namorada até então. Falou assim: Alexandra, por que você traz essas pessoas aqui? Você quer pagar de santa? Está querendo ser santa agora? Fez tudo errado na vida? Não quero essas pessoas aqui e tal. Ficou essa situação, até que alguns dias depois, uma pessoa liga para a casa deles, e diz assim, ele atende, Rodolfo atende, e ela diz: oi irmão, oi meu querido, aqui é a irmã Sandra. Aí ele, irmã, eu vou chamar a Alexandra ali e já volta. Não, eu quero falar com você. Na hora ele ficou mudo, ficou assim, amém, né? E ela disse para ele assim: eu tenho orado muito pela sua vida, meu irmão. Aí Rodolfo já ficou estressado de novo. Com certeza a Alexandra contou do nosso problema para essa mulher, e agora ela está querendo me dar lição de moral. E ela falou assim: eu tenho orado por você. Não sei se você lembra de mim, eu era a irmã mais caladinha que estava no cantinho. Não falei muito não, mas Deus tem falado comigo. E ele disse para mim, e pediu para eu te avisar, que Jesus está te curando nesse momento de um câncer no estômago. E Ele está fazendo isso para te mostrar que Jesus é Deus, e Ele te ama muito, e tem uma obra grande para fazer na sua vida. E naquele momento, Rodolfo, ele ficou paralisado, ele sentiu o baque do momento, da situação. E ele realmente sentia, como eu contei, ele sentia dores, ele tinha caroços. E não só isso, meus irmãos, ele tinha um histórico de câncer na família. Tios e tias que já tinham partido por causa de câncer. E naquele momento, uma mulher que mal conhecia estava dizendo isso para ele. Esse foi um momento muito impactante para a vida dele. E ele relata no seu testemunho, eu até recomendo, se vocês quiserem conhecer da história e ouvir o seu testemunho, de que aquela dor do estômago havia passado. E que os caroços um dia sumiram. E toda hora que ele duvidava, ele ficava cutucando o sovaco, assim, falando: cara, realmente não está aqui. Então, assim, a vida dele mudou. E não instantaneamente, irmãos, naquele momento. Rodolfo teve que passar por várias mudanças, e aos poucos ele foi deixando de usar suas drogas, foi deixando o seu estilo de vida. A banda Raimundos para ele já não fazia sentido, porque as músicas já não condiziam mais com o estilo de vida, já não tinha as mensagens que ele queria viver e ensinar para as pessoas. Então, em 2001, num show da MTV, ele falou: acabou, não vou estar mais com vocês, não vou mais seguir com essa vida. E Rodolfo mudou, e muitos aqui conhecem a sua trajetória, conhecem as suas músicas. Ele começou a escrever canções que falavam sobre o seu relacionamento com Deus, e, enfim, e essas músicas impactam a geração até hoje. Deus fez uma grande obra na vida do Rodolfo. Amém? Meus irmãos, muito foi acontecendo na vida dele. Ele mudou a sua cosmovisão, mudou a forma como ele vê o mundo. Ele teve uma metanoia, assim como Paulo. Irmãos, e para finalizar, meus amigos do LPA, pode ir subindo. Como pode, eu quero questionar, eu quero que vocês reflitam sobre isso. Como pode um líder religioso tão influente como Paulo
ou um rockstar tão famoso como Rodolfo Abrantes mudarem as suas vidas por qualquer verdade, se tornarem aqueles que eles mesmos criticavam ou até odiavam? Quem faz isso? Ninguém faz isso do nada. Alguma coisa muito brilhante apareceu para eles, algo muito forte os tocou, da forma certa, no momento certo, na estrada para algum lugar ou numa simples ligação. Agora eles podem enxergar e ver o mundo de uma outra forma. E eles conheceram a verdade, conheceram o poder de Jesus, quem Ele é de verdade. Só que essa história que eu contei aqui para vocês foi só o início. Foi só o início da trajetória de Paulo, da trajetória do Rodolfo. E eu não posso confirmar para vocês que eles foram perfeitos, são perfeitos o tempo todo. Mas o que é isso que nós vemos aqui? E a gente não vê isso só na história deles. A gente vê na história de Mateus, que era cobrador de impostos. Ele era funcionário público, um dos mais ricos, tinha uma casa linda e abandonou essa casa porque ele conheceu Jesus, ele encontrou a verdade e para ele, naquele momento, era isso que ele tinha que fazer. Quem faz isso, meus irmãos? Zaqueu, que era também funcionário público, ganhava pra caramba, ganhava muito dinheiro. Só que Zaqueu era injusto. Além de ganhar, ele ainda agia de forma incorreta com as pessoas. Mas o dia que ele conheceu Jesus, ele falou, eu vou devolver mais ainda do que eu roubei. Quem faz isso? Quem abandona um cargo público, irmãos? Como Mateus? Quem faz isso igual Zaqueu? Devolve dinheiro que roubou? E a mulher adúltera, que ia ser apedrejada, foi pega em adultério e foi levada na praça para Jesus a condenar. Queriam que Jesus condenasse ela. E Jesus não a condenou. Jesus a perdoou. Será que a vida dessa mulher foi ou não foi transformada? Naquele momento ela estava para morrer, ela ia morrer. E Jesus a perdoou. A mulher samaritana, que ia no poço todo dia, ao meio-dia, porque tinha vergonha do seu pecado. Ela saiu no final, depois de conhecer Jesus, depois de conhecer a verdade, ela saiu cantando na cidade que ele era o Filho de Deus. O centurião romano era um gentil, ele não tinha nada a ver com os judeus. E através de Pedro, ele conheceu Jesus, se rendeu a Cristo e recebeu o Espírito Santo. Meus irmãos, se está difícil ainda para vocês perceber como Deus transforma a vida das pessoas, só com esses relatos, vamos trazer mais para perto de nós. Um dos exemplos que mais me toca, meu querido amigo e irmão líder, André Ramires. André, você é exemplo para muitas pessoas, irmão. Porque quem passou por uma vida difícil nas drogas, mas hoje tem um testemunho lindo com Jesus. Eu aposto que vocês podem conhecer ou vão conhecer ainda mais pessoas. E o que muda essas pessoas foi quando elas começaram a amar Jesus, porque Jesus já as amava desde o começo. Eu não sei e não posso garantir que todos esses exemplos que eu citei tenham sido perfeitos em tudo, como estão hoje, mas de uma coisa eu sei, Jesus mudou a mente deles. Qual é a sua cosmovisão, meu irmão? Como você enxerga esse mundo? Como você vê as outras pessoas? Seja sincero com você mesmo. Seja verdadeiro com Cristo, fala a verdade. Não tenha medo de dizer a verdade para Deus. Se você tem pouca fé, peça mais fé. Se você ainda tem pouco amor, peça mais amor. Só que não, por favor, não permaneça estagnado na sua vida. Não faça isso com você mesmo, tá? Não faça isso com você mesmo. Busque encontrar Jesus, que é a verdade, porque Ele muda a sua mente e Ele muda a sua vida. Amém?